Fala, artista das resinas compostas, professor Vanderlei aqui. E agora olha só, presta muita atenção nessa videoaula, que nessa videoaula a gente vai ter uma aula de cor, como acertar a cor, só que uma aula bem diferente, porque a gente vai direto ao ponto e na prática mostrando seringas de resina, tá? Tem algumas marcas aqui que eu tenho utilizado ultimamente, só que é uma coisa, eu já usei tudo quanto é marca de resina que você imagina nesses meus 25 anos de odontologia no campo de batalha, respirando resinas compostas todos os dias. E eu sei exatamente muitas vezes aonde pega, aonde a gente tem dúvida na hora que está ali no campo de batalha, a hora que está de repente com a escala Vita na boca do paciente, ou muitas vezes quando a gente faz o test drive, pega um pouquinho de resina, põe no dente. Então olha só, eu quero te mostrar nessa aula na prática o que a gente precisa realmente prestar atenção para a gente começar a acertar muito mais do que errar. Porque muitas vezes na cor a gente acha que o mais importante é se a gente vai acertar para ver se o dente é um A2, ou se o dente é um B2, ou se um dente é um A1, ou se o dente é um C, tá puxando para o cinza. Isso que a gente está acostumado a muitas vezes nas aulas de dentística, porque foi nos ensinado de uma maneira didática, mas na prática muitas vezes essa maneira didática ela não se traduz em resultado, porque a gente acaba só prestando atenção, tentando adivinhar a cor do dente, sendo que na verdade o que a gente precisa observar é se o dente absorve luz ou se o dente reflete luz. Se o dente ele é um pouco mais opaco, se ele tem um valor mais elevado, se ele tem uma luminosidade elevada. E o que é luminosidade? Luminosidade é a capacidade que o dente tem de refletir luz ou absorver luz. Por exemplo, quando você está vestindo uma camisa preta, quando você está com roupas escuras, essas roupas roubam a luz, elas absorvem a luz. E quando você está com uma roupa clara, uma roupa branca, tá? Ela vai refletir luz, tá? Por quê? Porque muitas vezes no dente, na prática, quando você precisa copiar um dente de um paciente, que esse dente é um dente natural, principalmente um dente bonito, todo caracterizado, que você vê os mamelos embaixo do esmalte, o que está acontecendo ali? Principalmente naquela região do terço médio para incisal, onde você tem uma grande absorção de luz, o que está acontecendo? A luz penetra no dente e se o dente ainda ele tiver textura, você vai ter ali uma reflexão de luz difusa. Parte dessa luz, ela penetra no dente, bate na dentina e reflete. Então olha só, quanto mais translúcido o dente, mais ele absorve luz. Mesma coisa quando você tem um vidro. Um vidro, tá? Ele é translúcido, transparente, por quê? Porque a luz passa. E aí o que acontece? O porquê que o vidro tem aquele aspecto meio transparente, meio acinzentado, porque a luz passa e geralmente no vidro ela vai refletir o anteparo que está lá atrás. Se você tem um vidro, tá, e atrás você tem uma parede branca, a luz vai passar pelo vidro, vai bater naquela parede branca e você ainda vai ter a noção do branco. Quando você tira o vidro da frente, mesmo ele sendo praticamente transparente, vamos supor que não é um vidro jateado, é um vidro bem limpo. Aqueles vidros que muitas vezes, quem já não foi num vidro que estava muito limpo, foi correndo lá e meteu a cabeça no vidro porque não viu que ele tinha um vidro. Vamos supor que é um vidro limpo desse jeito. A hora que você remove o vidro, mesmo ele sendo muito limpo, você consegue ver o que está atrás dele, que é aquela parede branca e bem branquinha. Vamos supor também que a parede não esteja suja. No dente acontece a mesma coisa, o mesmo fenômeno. Ou seja, quanto maior a espessura que você tiver do vidro, do esmalte, mais vai demorar para a luz penetrar e mais você vai ter a sensação de
translucidez, ou seja, a luz vai penetrar num caminho um pouquinho mais longo e vai refletir no primeiro anteparo mais opaco que ela encontrar. Se bem que o dente natural, tá? Essa questão do vidro, ele é meio que fundido com a dentina. Deus fez uma coisa muito especial, assim como ele fez a sua vida. A sua vida, ele fez você do seu jeito, da sua forma, é a sua maneira de ser. E aí dentro tem um talento muito especial, um talento que Deus deu só para você. Essa sua vontade de estar aqui nessa aula agora é uma coisa que só você tem, né? Muitas vezes outras pessoas têm talentos para outras coisas. Você está querendo aprender mais, você está querendo aprender mais para poder oferecer o que tem de melhor aí dentro do seu coração para o seu paciente. E muitas vezes essa questão de você ter um talento especial tem muito a ver com cada elemento dental que você vai reproduzir. Se de repente você está copiando um dente que tem toda a individualidade dele, para você foi dado a autoridade de copiar o dente da forma que Deus criou. Então assuma essa autoridade agora, porque te foi dado essa autoridade, não foi à toa. E também, para onde o vento está soprando nessa aula aqui, quer falar isso aqui, também não foi à toa. Então quando você tem uma característica do dente, tá? Isso foi só para ilustrar e para tocar mesmo você, porque você foi o escolhido, você foi escolhido para copiar aquilo que Deus criou, que é o sorriso, que são as pessoas, que são o sonho de muitas pessoas. Muitas pessoas entregam para você aquilo que elas têm de mais precioso, que é o sorriso, que é a boca. A gente aprendeu lá na odontopediatria que a gente passou pela fase oral. A fase oral é a fase que transforma muitas vezes a personalidade da criança para ela se transformar num adulto. E quando a gente invade ali aquele solo sagrado, que é o sorriso da pessoa, a gente realmente tem que se sentir agraciado, tá? E é por isso que você está aqui nessa aula. Vamos voltar aqui? Vamos voltar, eu me empolguei. Então, o que a gente precisa entender primeiro? A gente precisa entender que no dente, o principal é isso que eu falei para vocês. A absorção da luz ou a reflexão de luz. Para você acertar a cor realmente, você tem que começar a estudar os sistemas de resina composta e não ficar apenas preso à escala Vita. Por quê? Porque a escala Vita, você olhando a escala Vita, você percebe que ela tem uma reflexão de luz padrão, única. A luminosidade dela é única. Por exemplo, na escala Vita não existe 2:2. 1:2 mais luminoso e 1:2 menos luminoso. Só que no dente existe um dente que é A2 mais luminoso e um dente que é A2 menos luminoso. Por exemplo, se a pessoa fez um tratamento endodôntico, o cara lá, o dentista foi caprichoso, terminou a obturação endodôntica, tá? Ele rebaixou a gutapercha, colocou um tampãozinho legal para não haver o escurecimento da coroa, fez tudo certinho, colocou lá uma resina mais luminosa dentro, fechou, etc. Mesmo assim, depois de um tempo, quando você observa aquele dente tratado endodonticamente, mesmo que o dentista tenha tomado o máximo cuidado possível, se você olhar muito legal, muito bem, prestar bastante atenção, há uma pequena perda de luminosidade. Claro, se o dentista deixar o material endodôntico na coroa, tá? Ela vai perdendo luminosidade muito mais rápido e vai inclusive descolorir, também aumentando o croma. Mas vamos supor que o dentista fez o tampão legal, tal, e restaurou. Mas ainda assim você observa, se você olhar bem e colocar a escala Vita, que tem uma luminosidade de 50% para cima, ela é um pouco mais luminosa muitas vezes. Se você colocar uma escala Vita do lado de um dente tratado endodonticamente e o outro é natural, você vai ver que se o dente for A2, é um A2 um pouco mais luminoso, porque ele tem polpa, ele está vivo, e o que foi tratado endodonticamente é um A2, está quase igual, o dentista cuidou, mas mesmo assim é um A2 um pouquinho mais apagado. Tá? Esse mais apagado é a luminosidade que foi perdida, o dente está absorvendo mais luz. Tá? E isso acontece
muitas vezes porque quando o dente foi tratado endodonticamente, tá? Ele perde ali, muitas vezes, a fluorescência dele, e a fluorescência, tá, é a capacidade que o dente tem de absorver raios UV, né, de uma forma muito mais intensa para poder devolver isso ao olho humano de uma forma mais intensa. Então quando você perde fluorescência, não é só aquela questão da luz negra. Se você observar muito bem, inclusive com lupa, tal, com cuidado no consultório, você entende muitas vezes que essa perda da fluorescência, ela influencia ali na absorção de luz e o dente perde luminosidade. Legal? Então, o que você precisa entender é o seguinte, que muitas vezes quando a gente aplica uma dentina, a dentina ela tem a capacidade de refletir mais luz. Por quê? Porque dentro das resinas de dentina nós temos uma característica da dentina ser mais opaca, tentando imitar a cor da dentina natural, que é mais opaca, claro, por conta ali que tem muito mais tecido orgânico que o esmalte, que é um tecido cristalino, mineral. E aí a dentina ela reflete mais luz porque ela é mais opaca. Não é simplesmente porque ela é mais branca, mas porque ela é mais opaca. A luz ela penetra menos e reflete mais. E no esmalte a gente tem a absorção de luz, né? Nas resinas para esmalte você percebe que as resinas para esmalte elas deixam passar mais luz. Então quando você percebe nessa foto, olha só, dá para ver certinho aqui, eu dividi certinho. Resina de dentina ela vai refletir mais luz e resina de esmalte vai absorver a luz. Então você percebe que aqui há uma diferença de cor, e é essa diferença de cor a mais importante que existe, a diferença de cor de absorção de luz ou reflexão de luz. Ou seja, quando a resina ela é mais opaca ou mais translúcida, quando o dente é mais opaco ou mais translúcido. Quando você coloca uma escala Vita, por exemplo, uma cor A1, quando você pega uma cor A1 e você coloca ali do lado de um dente que é claro, um dente que seja A1, por exemplo, muitas vezes a escala Vita ela pode ficar muito parecida com o dente. Você falou, é A1, mas parece que alguma coisa está diferente. Por exemplo, quando você põe a escala Vita do lado de um outro dente e esse dente natural que está do lado da escala Vita, que parece que é um A1 e está muito parecido, só que você fica naquela, nossa, mas parece que o dente está um pouquinho mais escuro. Pode saber que esse dente você acertou no matiz, ele é realmente um A1, só que ele é um dente mais translúcido, porque muitas vezes você acha que ele está mais escuro, mas ele está absorvendo mais luz. Então muitos erros que eu vejo que a galera comete é que, professor, eu coloquei a escala Vita, acertei a cor, eu vi que o meu dente era A2, o paciente ele não queria fazer clareamento, ele só queria restaurar aquele dente que estava um A4 escuro, tal, tudo certinho. Eu fui lá, acertei o dente, mas ainda ficou parecendo um pouco mais escuro. E muitas vezes, quando o erro não é muito grande, basta você continuar com as mesmas cores. Você quase acertou, mas o que você deve ter errado é que você colocou uma espessura maior de resina A1 para esmalte e colocou menos dentina. Aí o que acontece? Há uma absorção maior de luz e o dente fica mais transparente ou mais acinzentado. Então o que você tem que fazer? Acrescentar mais dentina e diminuir a espessura de esmalte. Legal? Então vamos ver na prática essa aula aqui de cor que eu quero mostrar para vocês. Olha só. Primeira coisa, vamos falar de matiz. O que é matiz? Matiz é o que a gente chama que é o nome da cor. Ou seja, você fala vermelho, você fala amarelo, você fala verde, né? E você sabe exatamente que cor que é aquela quando eu falo esse nome. O matiz é o nome da cor quando a gente fala em resina composta, quando a gente fala em cor em odontologia. Então matiz é o nome da cor. Então, por exemplo, o nome da cor, nós temos a cor A, temos a cor B, temos a cor C e o D, que é pouco usado, mas existe. Então nós temos 4 matizes. O matiz A é o que a gente chama ali de marrom, é o marrom alaranjado, marrom avermelhado. Então nós temos o A, que é o marrom, tá? Que inclusive existe um estudo de Bernard Towat,
ele falou, se não me engano saiu por volta do ano 2000 esse estudo, ele observou uma pancada, centenas, milhares, um estudo grande mesmo, e ele observou que 80% da cor dos dentes do paciente são do matiz A. Então isso quer dizer que o quê? Que 15% mais ou menos fica entre o matiz B, 5% entre o matiz C e o matiz D praticamente não existe. Então nós temos o matiz A, que é o marrom, o B, que é o amarelo, o amarelado, o C, que é o cinza, e o D, que é o violeta. Isso quer dizer que a gente tenha uma grande probabilidade de não precisar se preocupar mais muito com se um dente é A ou se um dente é B. Quer ver como que eu te provo isso? Olha só, eu vou pegar um esmalte A2 de corpo. Aí eu vou pegar um B2 de corpo, um A2 de corpo e um B2 de corpo, ó. A2B, tá? A2B da forma, ó. Beleza? A2B. O B é de body, corpo, tá? Aí eu vou pegar também um B2B, que é um B2 de corpo, ou seja, esse é o matiz A e esse é o matiz B. Os dois têm o croma 2, só que um é amarelo e o outro é amarronzado. Aí eu tô fotopolimerizando, tá? Eu coloquei uma resina A2 de corpo e uma B2 de corpo. Traduzindo, quando a gente está estudando matiz, uma seria o marrom, croma 2, e o outro amarelo, croma 2, tá? O B é o amarelo, né? Aí o que eu vou fazer agora, ó? Me fala aí, qual que é o A2 e qual que é o B2? Tá vendo? Então, o que acontece? A diferença entre A e B é muito pequena. Por isso que a maioria dos dentes, ele é do matiz A, 80%, tá? Mas voltando aqui, aquilo que eu queria te falar, ó, nós temos o matiz, que é o nome da cor. A gente tem o que? O croma que é a intensidade da cor. Mas como assim, professor Vanderlei? O que é a intensidade da cor? A intensidade da cor é, por exemplo, se você pega um vermelho, você tem um vermelho mais escuro e um vermelho mais claro. No dente, mesma coisa. Você tem um A1 e tem um A3. O A3 ele é mais intenso. O vermelho mais escuro é um vermelho mais forte. Muitas vezes fala, ó, já viu quando, ó, esse vermelho aqui parece que é mais forte, ou seja, ele tem um croma mais alto, tá? Então, o A1 ele é um marrom com a intensidade 1, uma intensidade menos forte. E o A3 é um marrom com uma intensidade mais forte. Tanto que se você pegar o A4, você consegue enxergar essa característica amarronzada da resina, percebe? Então você consegue enxergar a cor mais. E é uma coisa interessante que o professor Lorenzo Vanini sempre disse que o responsável pelo croma é a dentina. E a dentina, ela tem essa característica de evidenciar mais a cor aos nossos olhos. Por isso que o professor Paulo Cano, lá atrás, ele falou uma coisa que todo mundo foi atrás, né? Principalmente naquela época que não tinha esse vício por dente muito branco. Ele falava, você quer acertar a cor na hora de você fazer uma resina? Olha para a cervical do canino. Porque justamente a cervical do canino, ela tem uma quantidade grande de dentina. E como o professor Lorenzo Vanini já falou nos estudos dele, que a dentina é a estrutura dentária que mais vai evidenciar a cor pra gente. Então, isso é o croma. O croma você divide em números. E, por exemplo, você pega uma resina A3E, essa resina o quê? Ela é, o matiz é A intensidade dela, se ela é mais forte ou mais fraca, está no número 3. Se ela fosse um A1E, ela seria ali um matiz A com uma intensidade, que é o croma, menos forte, ou seja, com menos cor. Eu não quero falar mais claro ou mais escuro, porque na verdade o mais claro e mais escuro é a luminosidade e é a parte mais importante, tá? Que eu falei um pouquinho no início, eu quero falar um pouquinho no final. Então, para a gente entender, então nós temos ali o matiz, que é A, B, C ou D, e nós temos o croma, que é se a cor é mais forte ou mais fraca. Entenda mais fraca como mais clarinha, mais leve. E o 3 e o 3,5 e o 4, tá? É quando essa cor é mais forte, mais intensa, quando tem mais intensidade, tá? É a mesma coisa quando você tem um café com leite, tá? Você vai colocando café
aquilo vai ficando mais forte, vai ficando mais forte. Tomar cuidado, porque o café é preto, para não confundir com luminosidade. É claro que chega um ponto que se o cromo aumentar demais, se você tem, por exemplo, no sistema Maris da Voco, a parte de dentina do sistema, ele é medido por numeração, croma, baseado na escala Vita. O esmalte não. O esmalte, ele é uma resina não Vita. Agora, a dentina, ela é baseada nos graus de croma. Ela é uma resina A, ela é um matiz único, só que ela tem uma quantidade alta de dentinas de croma. Então tem desde o número 1, dentina O1, até a O6. Tá? Então você tem vários níveis de croma. A numeração é o croma. É a intensidade da cor. E isso, tá? A gente tem que prestar muita atenção na questão da dentina, quando a gente vai trabalhar com essas intensidades de croma. Preste bem atenção. A gente aprendeu lá, antigamente, de que sempre a gente vai colocar uma resina mais escura e um esmalte mais claro para a gente achar uma cor intermediária. Cuidado com essa regrinha que muitas vezes a gente acaba dando com os burros na água. Por quê? Porque essa regrinha ela é lá da dentística antiga e muitas vezes hoje em dia a gente precisa clarear substratos e essa regra ela tem que ser muitas vezes tesourada. Ou seja, muitas vezes você vai usar a mesma cor da dentina e a mesma cor do esmalte, porque você precisa clarear o substrato, paciente que é dente branco. Ou muitas vezes simplesmente, hoje cada vez mais a gente está trabalhando pequenas cores, 1 ou 2, 3 cores no máximo, e trabalhando com espessuras diferentes, principalmente em resinas não Vita, como é o caso da resina Maris da Voco, da resina Essentia da GC, da resina Aura. São resinas não Vita, né? Se você olhar o meu Instagram, o meu YouTube, tem uma pancada de vídeos falando sobre as resinas não Vita. Essa aula aqui é uma aula de cor, bem prática, onde eu quero mostrar para vocês as resinas da escala Vita, tá? E eu peguei de exemplo uma resina que está bem em voga aí e que eu tenho usado bastante também, a resina Forma da Ultradente. Isso não quer dizer que é uma preferência única, eu também adoro a resina Z350 da 3M, adoro a Carisma Diamond, adoro a Carisma da Cuser, também excelente resina. São resinas de ótimo custo-benefício que também funcionam muito bem. Me perguntam muito, né, sobre que resina usar. A melhor resina que existe é aquela que você gosta, simples, que você se adapta, que você gosta de usar. Muitas vezes me perguntam, professor, você escolhe a resina de que jeito? A resina que eu consigo trabalhar com mais conforto. Tá? Essa é a minha preferência. Tem gente que prefere sofrer mais e usar uma resina que ela acha que é uma resina bonitinha, que fica bonita no final. Eu prefiro utilizar uma resina que me dá uma tranquilidade de trabalho e de manuseio para eu ter uma potencialidade de terminar o meu trabalho de uma forma mais rápida, mais simples e com mais conforto. Porque o resultado final, a luminosidade das resinas tem um pouco disso no material. Existem materiais diferentes que trazem uma luminosidade maior? Sim, mas você pode, na sua habilidade, manipular e ter resultados maravilhosos com qualquer marca de resina, trabalhando simplesmente espessuras e sabendo realmente o protocolo certo de polimento para você conseguir dar vida a qualquer sistema de resina composta. Qualquer sistema de resina composta foi feito para dar um resultado estético, senão não estaria ali no mercado à venda. Basta você entender o sistema, inclusive ler a bula, saber, por exemplo, que tipo de partícula que é usada dentro daquela resina, porque dependendo do tipo de partícula, você vai ter um resultado no polimento ou vai ter outro. De repente, uma resina responde melhor a um protocolo de polimento do que a outro protocolo de polimento. E tudo isso a gente fala de uma forma profunda, de uma forma com várias técnicas de acabamento e polimento, de uma forma profunda, no nosso método Lentes Diretas. Se você não conhece o método Lentes Diretas e se você quer sair do zero e fazer lindas facetas de resina composta que fiquem tão bonitas quanto os laminados cerâmicos, e isso em 30 dias, se você seguir o método e ser um insano e realmente treinar, porque o método Lentes Diretas, ele é um treinamento, ele é um GPS, exige treino. Então lá você vai encontrar uma videoaula para cada incremento de resina, são mais de 100 videoaulas, e que simplesmente sem saber nada, se você sentar, pegar qualquer modelo do teu consultório, a gente teve colegas que treinou em modelo de gesso, porque uma vez que você acerta a forma com o método e com toda a bagagem teórica que a gente tem lá,
questão de cor vai ser fácil para você, mas o método, seguindo o GPS, você consegue montar uma faceta de resina composta apenas seguindo uma videoaula de cada vez, e quando você termina, o teu dente vai estar pronto. Então, se você quer realmente se aprofundar, eu estou aproveitando aqui para falar isso para você, se você ainda não conhece o método Lentes Diretos, tá em algum lugar nesse vídeo, você está vendo no YouTube, tem na descrição do vídeo, você está vendo em qualquer outra rede social, você vai encontrar um link, você clica nesse link e você então vai conhecer o método Lentes Diretos, você vai deixar o seu e-mail lá e a gente vai avisar quando for para abrir a turma. Se você tiver sorte e você clicou nesse link e de repente as inscrições já estiverem abertas ou você está sendo convidado para participar de uma aula, aproveita, coloca o seu e-mail lá e já pega o bonde andando e embora para cima para poder fazer facetas que fiquem tão lindas quanto os laminados cerâmicos. Então, voltando lá, tá? Então daí a gente falou de matiz, falou de croma, tá? E agora eu quero te mostrar na prática, tá? Nas resinas da Forma, ela é dividida em escala Vita, como a maioria de muitos sistemas se dividem na escala Vita. Então a primeira coisa, a gente tem o matiz A. Então, por exemplo, ó, matiz A é o marrom. E aí a gente tem, por exemplo, esmalte, dentina e corpo, para você entender diferente. Olha só. Então, nós temos resinas de esmalte. Resinas de esmalte são as resinas, tá, que você vai colocar como última camada. E essas resinas de esmalte, elas deixam passar bastante a luz. Então isso que você tem que prestar atenção. Resinas de dentina deixam passar menos a luz. Então, quando você quer clarear um dente, você precisa de uma resina de dentina para bloquear o fundo escuro da boca, bloquear ou mudar o substrato da dentina, que de repente aquele dente está escurecido, para depois você cobrir com a resina de esmalte. Então nós temos esmalte aqui, resinas para esmalte, por exemplo, ó, A2E. A2E é o que? Resina matiz A, croma 2 para esmalte. Então ela está aqui no grupo de esmalte. Por exemplo, A1 esmalte, está no grupo de esmalte. Aí nós temos, por exemplo, A1B. O que é B? B é corpo, B é body. Então, por exemplo, o sistema Forma, ele traz essa resina de corpo. Outro sistema que traz as resinas de corpo é a Z350 da 3M. Né? Z350XT também elas trazem as resinas de corpo. Então B, resina de corpo. Então eu vou colocar isso aqui, ó, A1E, resina de esmalte. No meio do caminho nós temos as resinas de corpo. E depois nós temos as resinas de dentina, que são as resinas, por exemplo, ó, A1D, D de dentina, ó, A1B, B de corpo, body, e A1E, E de esmalte. Então qual que é a diferença, professor, entre esmalte, corpo e dentina? Qual a diferença dessas três? As três são matiz A, as três são croma 1, só que uma é dentina, outra é corpo e outra é esmalte. O esmalte é uma resina que deixa passar mais luz, então essa resina A1E, ela é mais translúcida. Depois nós temos a A1B, que fica no meio do caminho. Ela não é nem tão translúcida quanto a resina de esmalte e nem tão opaca como a resina de dentina. Ela fica no meio do caminho. E aí nós temos a resina opaca, que é a resina A1D aqui, que é a resina de dentina. Então, se a gente for, de repente, fazer aqui uma comparação grosseira, como a gente deveria usar, mas não é assim, uma que muitas vezes a gente não tem tanto espaço para isso, é utilizar a resina de dentina como primeira camada, depois, no meio, como um sanduichinho, a resina de corpo, que ela não é nem tão opaca, nem tão translúcida, ela fica no meio, e depois a resina mais translúcida como camada final, tá? Isso é só didaticamente, não quer dizer que é assim. Então, para você entender, resina de corpo, resina B, ela fica no meio entre a dentina e o esmalte. Ela não é nem tão translúcida e nem tão opaca. É uma resina coringa que muitas vezes você pode até usar no consultório, de repente tem lá uma classe 1
você viu que aquele dente lá é A2, uma classe 1 pequena, você pega uma de corpo direto e já restaura com ela. Principalmente em dentes posteriores, pode ser feito isso de uma forma bem interessante. Por exemplo, muitas vezes você tem uma classe 3 pequenininha, bem pequenininha, quase nem chegou ali no esmalte. Você pode simplesmente utilizar ela como uma primeira camada e cobrir com uma camada de esmalte sem precisar usar dentina, no caso de uma classe 3 bem rasa. Então isso é para você entender o esmalte, o corpo e a dentina, que são 3 luminosidades diferentes, 3 opacidades diferentes. E é isso que você precisa muitas vezes quando você, por exemplo, tem um dente ali, vamos supor que você tenha um dente A2. Para você fazer o teste, você vai colocar a sua resina, vamos supor que você tem um dente A2 e você quer colocar ali uma dentina na cor A3 e um esmalte na cor A1. Não que isso seja o correto, mas vamos supor que esse dente foi uma classe 4 ali, não tem nenhuma mudança de cor, você não vai precisar mudar o substrato, você vai aplicar uma dentina A3 e um esmalte A1. Você coloca a sua dentina sobre o dente, não coloca adesivo, fotopolimeriza, depois coloca a camadinha de esmalte, fotopolimeriza. Faz esse sanduíche, fotopolimeriza e joga água, umedece aquilo para você fazer o teste. E o que você precisa observar? Você não precisa observar muitas vezes se acertei a cor, será que é um B, será que é um A? Não. Você vai simplesmente fazer a seguinte pergunta: tá combinando? Tá quase sumindo? E aí você pode até perguntar para tua secretária: o que você acha? Meio que deu uma sumida, quando você joga água, você olha para a resina, será que sumiu? Isso vai muitas vezes demonstrar para você que você acertou a cor ou não. Muitas vezes a secretária, você perguntando para ela, são 2 cabeças que vão ali trabalhar e vão chegar a um denominador comum ali. Aí nós temos, né, por exemplo, ó, A1E, A2E, A3, 4 e aí vai. E nós temos aqui as resinas para dentes clareados. Por exemplo, dentinas para dentes clareados. Olha só, a gente tem também o grupo da dentina, ó, WD. O que é o WD? A Z350 tem isso também, tá? WD. Ou seja, é uma resina white, de branca, bem clara, e de dentina, bem opaca, WD, tá? Não esqueça. Quando você vê uma resina WD, é que é uma resina para dentina e bem branca. E nós temos a XWB. Ih, professor, complicou. Não, não complicou não. Lembra quando eu falei das resinas de corpo? Esse B ali no final é porque é uma resina de corpo. Ela é só uma resina XW. Por que esse X? Sempre quando você for ver um X nessas resinas, o X quer dizer sempre extra. X de alto, tá? Extra, extra. Então é extra branco, então XW. O XWB é mais clara do que a WB. WB é uma resina clara, white, de corpo. E a XWB é uma resina white, clara, de corpo, extra, super branca. Então ela é mais branca que a WD, porque ela é extra W, XWB. E aqui tem também para esmalte, ó. Se B é corpo, E é esmalte. B de body, E de enamel, né? Então, esmalte. XWE é uma resina translúcida que deixa passar luz de esmalte, só que ela é bem clara. E nós temos a WE, uma resina clara para esmalte, para dente clareado, tá? Que é um pouquinho menos clara do que a Extra, a X, tá? WE. E B1B? Agora eu confundi tudo, professor. Não. B, lembra que a gente tem o matiz, é o nome da cor? Então é uma resina B1B. Mas por que B1B? Porque lembra do B de body, corpo, que eu acabei de falar? Então, ela é uma resina de matiz B, que é um matiz amarelado, se bem que o matiz amarelado está em apenas 15% dos dentes, tá? É uma resina que tem o croma 1, uma resina relativamente clara, não é para dente clareado, já é na escala Vita normal, só que é uma resina 1. E B, B do que? B de corpo, body, ela não é nem tão translúcida quanto o esmalte e nem tão opaca quanto D, que é a dentina, ela é B. Então, a B1B. B1E é a mesma B1, só que E de esmalte. É uma resina clara, B1, de matiz amarelo, B, que tem apenas 15% dos dentes, porque é B, e é esmalte. Esmalte é translúcido, última camada, tá? B1. Então, nós temos aí
essa galera aqui. E no final, eu quero falar para vocês aqui, finalizando essa aula de cor, né, na prática, mostrando as resinas, eu quero mostrar para vocês uma coisa. Eu falei para vocês que a parte mais importante é a luminosidade. Lembra que eu falei que é a luminosidade? Então, a luminosidade, ela é o que a gente chama de valor ou brilho. E muitas vezes você percebeu que quando eu mostro uma resina, por exemplo essa aqui, ó, A3B, não vem nem numeração nem letra da luminosidade. Não está falando nessa resina se ela é mais luminosa ou menos luminosa. E por azar, a coisa mais importante quando a gente trabalha com resina composta é a luminosidade. E as resinas não trazem na seringa se elas são mais luminosas ou menos luminosas. E aí o que acontece? Eu consigo ter vários tipos de luminosidade na mesma marca de resina. Você consegue muitas vezes trabalhando com espessuras. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que cada sistema de resina composta, ela tem uma luminosidade que lhe é peculiar à sua marca. Por exemplo, eu tenho uma marca de resina aqui, que é a Gradia da GC. Eu tenho uma marca de resina aqui, que é a Z350 da 3M. Eu tenho uma marca de resina aqui, que é a Amaris da Voco. Eu tenho uma marca de resina aqui, que é a Opalis da FGM. Eu vou até pegar também aqui a forma, que a gente tava brincando com a forma aqui também, né? O que eu quero mostrar para vocês? Eu vou pegar um pouco de Opalis, e botar um pouco de Opalis aqui. Aí eu vou pegar um pouco de A2, todas são A2, tá? A2 da forma, ó, tô pegando A2 da forma. Vou pegar aqui, ó, o A2 da Gradia. Agora eu vou pegar o A2, todos A2 de esmalte, tá? Eu vou pegar o A2 da Z350, que já tá no talo, já tá acabando aqui. E olha aqui, ó, eu vou pegar a TN da Amaris, tá? É a única que é uma resina para esmalte não Vita. E o TN, para você entender, é mais ou menos um A2, tá? O TL, o TL, que é o translúcido light da Amaris, gira em torno de A1 para dente clareado. E o TN gira em torno de A2 a 2,5. E o TD, que é o translúcido escuro, de A3 a 4, tá? Então olha só, eu tenho aqui todas as resinas que eu coloquei. Dá uma olhada só o que vai acontecer aqui agora. Vou pegar o meu fotopolimerizador, tá? Tô com o valo aqui da outra dente. Nós vamos polimerizar isso aqui. Polimerizar direito aqui. Beleza, já dá pra ver. Olha só, galera, dá uma olhada nisso aqui. Todas essas resinas, elas são A2. Dá pra ver que a luminosidade de cada uma é diferente. Luminosidade que eu falo, parece que não são todas iguais. E não são mesmo, mas o que me explica? Todas são A2 de esmalte. As resinas, elas não são iguais de várias marcas. Então você tem um A2 diferente da Gradia, um A2 diferente da Opalis, um A2 diferente da uma TN A2, né, diferente da Amaris, uma A2 diferente da Z350, uma A2 diferente da Forma, e todas são A2 de esmalte. Mas se você bate o olho, você vê que elas têm ali uma luminosidade diferente. Ou seja, a escala Vita, ela tem uma luminosidade única. Tá? E se eu pego o A2 da escala Vita aqui, ó, e coloco aqui do lado, aqui, ó, você percebe que ela vai ter uma diferença de luminosidade. A luminosidade da escala Vita é bem mais alta do que as cores de esmalte A2. Uma porque é peculiar, porque uma resina de esmalte ela deixa passar mais a luz. Outra porque a gente está com fundo preto. E outra que a escala Vita é feita de outro material. Mas o principal é você entender que a escala Vita ela tem uma luminosidade única e as resinas de cada marca têm luminosidades diferentes e o dente tem luminosidades diferentes. E o mais importante para a cor é luminosidade. Luminosidade, valor, brilho, luminosidade. E isso você vai aprender de forma profunda e na prática no método Lentes Diretas. Mas o que você já aprendeu aqui nessa aula, você já saiu com mais de 50% na frente, sabendo que você pode regular a luminosidade através de uma coisa chamada resina para dentina e resina para esmalte,
controlando principalmente as espessuras dessas duas estruturas. E sabendo que quando você tem um substrato escuro, você precisa utilizar um material para bloquear aquele substrato, para depois sim você ter o efeito de luminosidade maior ou menor, dependendo da lâmina de esmalte que você vai colocar. Beleza? Que Deus abençoe suas mãos, proteja seus olhos e fortaleça sua coluna. Eu espero que você tenha aproveitado essa aula de cor aqui. Desculpa se de repente aqui não foi aquela coisa perfeitinha e tal. O que interessa para mim é que você aprenda. O que interessa para mim é que você desbloqueie a sua forma de ver cor, a sua forma de esculpir dente e a sua forma, principalmente, o seu caminho de se transformar em um artista. Eu falei para você, eu fiquei 10 anos sem dar curso, fiquei só no meu consultório. E eu não voltei à toa. Eu não voltei para te ensinar técnicas apenas. Eu voltei para despertar o artista que está aí dentro de você. E o artista que está aí dentro de você só é despertado quando você assume a autoridade que Deus ou o universo colocou dentro de você aí. Essa autoridade é a autoridade de ser o artista e copiar parte daquilo que Deus deu para as pessoas, que são os dentes. E quando Deus te deu a oportunidade de você ser um artista das resinas compostas, Ele falou, você é capaz. Só que você não pode guardar isso para você, e não é apenas guardar isso para você, é você não ir para cima, é você não treinar, é você simplesmente pegar essa aula aqui, assistir, pular em outra aula e não treinar, não treinar. Olha só, você foi feito para fazer coisas muito bonitas. Você foi feito para transformar sorrisos. Você não está na odontologia à toa. Só que simplesmente não explodir para poder dar o melhor para o seu paciente, e eu acredito que você não está aqui simplesmente para assistir essa aula e não colocar em prática. Por isso eu te falo, vai no Instagram, vai no meu YouTube, assista as aulas, mas vem comigo, porque eu queria muito que você estivesse comigo dentro do método Lentes Diretos para a gente colocar tudo isso para fora, para a gente colocar essa alma de artista, essa criatividade e principalmente você realizar o propósito que foi colocado para você, que é ser um artista das resinas compostas e sair do zero e fazer lindas facetas que fiquem tão bonitas quanto os laminados cerâmicos, ou melhor ainda, fique mais bonito do que um dente natural. E você pode, é só você vir comigo, que o que eu sei, eu vou te passar. Legal? Que Deus abençoe suas mãos, proteja seus olhos e fortaleça sua coluna aqui do professor Vanderlei. Valeu! Até a próxima!